Olá pessoal, aqui é o professor Gerson. Vamos para a nossa revisão para a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados. Então hoje nós vamos ver algumas pinceladas a respeito do direito ambiental. Tá? Evidentemente que nesta revisão nós não veremos todo o conteúdo de uma forma mais aprofundada, que isso é coisa que foi feita, né, lá na nossa aula de Direito Ambiental do curso da Verbo Jurídico. Né? Hoje vamos fazer uma brevíssima revisão para vermos aí os pontos principais. Tá? Então eu vou chamá-los para a tela, onde nós veremos os principais pontos que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Então vamos trabalhar sobre áreas de preservação permanente, reserva legal, unidade de conservação, como disse, espaços territoriais especialmente protegidos. Então, essas APPs, RL e as unidades de conservação são espécies. E o gênero é áreas ou espaços especialmente protegidos. Depois nós temos avaliação de impactos ambientais e responsabilidade civil. Esses são os pontos assim que a nossa prova sempre nos apresenta. Claro que nós temos outros assuntos, como podemos falar aí, por exemplo, das repartições de competências, né? Algo que pode cair na nossa prova, mas vamos revisar esses, digamos assim, 3 tópicos, né, que são centrais. Espaços territoriais especialmente protegidos, avaliação de impactos ambientais e responsabilidade civil. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar então área de preservação, RL e unidades de conservação. Como é que a gente vai fazer a primeira revisão? Nós vamos ver algumas questões e eu trato deste assunto com vocês, né? Porque aí eu acho que é o melhor jeito de a gente aprofundar os 3 elementos aí ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá na tela. Pedro, proprietário de fazenda com grande diversidade florestal, decide preservar os recursos ambientais nela existentes, limitando de forma perpétua o uso de parcela de sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer título, o que realiza por meio de instrumento particular averbado na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. Assinala a alternativa, a opção que indica o instrumento jurídico a que se refere o caso descrito. Gente, nós temos aí um típico caso em que o proprietário dirige-se até o órgão ambiental e resolve limitar total ou parcialmente o uso dos recursos naturais de sua propriedade. Tá? Este instrumento de proteção do meio ambiente é a servidão ambiental. Vocês devem estudar no direito administrativo. A servidão administrativa é mais ou menos uma limitação administrativa, que é o caso aqui. Não é? Aqui nós temos uma servidão ambiental em que o proprietário, ele mesmo, resolve limitar o uso de sua própria propriedade. Esta limitação pode ser perpétua ou temporária. Lembrando que quando for temporária, nós temos um prazo fixo, um prazo mínimo de 15 anos. Tá? Então, a servidão ambiental já caiu em nossas provas por diversas vezes. Essas questões, inclusive, são da Ordem dos Advogados, então é provável que vocês já tenham visto. E isto nos leva a crer, então, que são questões que são cobradas no nosso exame da Ordem. São assuntos cobrados no exame da Ordem. Tá? Então, vamos para a nossa próxima questão. Servidão ambiental. E aí a nossa próxima fala sobre audiência pública. Vou dar-lhes uns 5 segundos para vocês lerem a questão. Muito bem, pessoal. Então, a sociedade empresária foi-se limitada, né? Resolve aí dar início a uma construção. Então, depois de todo o licenciamento ambiental, ver o estudo de impacto ambiental, a questão é o que acontece sobre a necessidade de se realizar uma audiência pública no bojo do procedimento licenciatório. Então, o que nós temos aqui? A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação do Ministério Público. A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação da associação civil legalmente constituída há pelo menos um ano.
A audiência pública é necessária e, caso não realizada, a eventual licença ambiental concedida não terá validade. A audiência pública é necessária, salvo quando celebrado o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Alternativa correta, alternativa C. Espero que tenham marcado essa alternativa. Vem cá, pessoal. A audiência pública é o instrumento através do qual o órgão ambiental leva as conclusões do processo de licenciamento à população, ao povo. Então, depois de toda a fase do procedimento licenciatório, uma vez solicitada, tanto por no mínimo 50 cidadãos se solicitarem audiência pública, uma sociedade civil, o Ministério Público se solicitarem, essas associações, esses sujeitos, se solicitarem a realização da audiência pública, ela tem de ser realizada sob pena de invalidade da licença concedida. Então, tem de ser realizada. O órgão ambiental pode ou não seguir, né, as conclusões da audiência pública, as reclamações da audiência pública, mas que ela tem que ser realizada e dar a oitiva, a possibilidade de oitiva da população em geral, ela tem que ser feita. Essa possibilidade tem de ser cumprida. Então, a nossa alternativa correta, a alternativa C. Vamos então para a nossa próxima questão. E essa questão vai falar sobre licenciamento. Aliás, lembrando que eu falei que nós vamos resolver questões a respeito dos 3 primeiros assuntos, né? Mas na verdade são dos 2. Dos 3, na verdade são dos 4. Né? APPs, RL, as unidades de conservação e avaliação de impacto ambiental. Licenciamento ambiental faz parte deste grupo de avaliação de impacto ambiental. A sociedade empresária Asfalto Joia S.A., vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento, ligando 5 estados da federação. Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra, assinale a alternativa correta. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental. EIA é o estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nesta hipótese. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo, podendo ser realizado com outros estudos ambientais diferentes do estudo prévio de impacto ambiental, visto que ela se realiza em mais de uma unidade da federação. O relatório de impacto ambiental, gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental, deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização de estudo prévio de impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação. Bom, essa é uma questão muito boa, então, para nós darmos um ponto de partida maior a respeito do licenciamento ambiental, né? Uma explanação maior. Vamos lá. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que serve para licenciar uma determinada atividade. Quase todas as atividades que produzam uma possibilidade, que tenham uma possibilidade de produzir impacto ao meio ambiente, precisam passar por este procedimento, que é o procedimento licenciatório. O órgão ambiental de uma das unidades da federação vai licenciar esta atividade. Então, essa atividade pode ocorrer tanto em âmbito municipal, em âmbito estadual ou distrital, assim como em âmbito federal. Então, o que nós temos nesse procedimento? O procedimento é realizado em 3 fases, em regra. Nós temos um procedimento trifásico. É um procedimento trifásico porque nós temos a expedição de 3 licenças, que são chamados de atos administrativos. Então, nós temos a licença prévia, o nome diz, é a primeira licença a ser concedida. Nós temos a licença de instalação e a licença concedida para o efeito de o empreendedor construir e instalar a sua obra. E nós temos a licença de operação, que é a licença concedida, então, para que o empreendedor possa começar a executar, a operar a sua atividade, o seu empreendimento, supondo, por exemplo, que seja uma fábrica. A partir deste momento, ele está apto a operar. Lembrando que
A licença prévia deve ser concedida em primeiro lugar, depois ser concedida a licença de instalação e, por sua vez, a licença de operação. Não pode haver uma concessão per saltum, sair da licença prévia e automaticamente conceder a licença de operação e o cara, né, começar a exercer a sua atividade. Deve ser obedecida esta sequência de etapas. Evidentemente também que o órgão ambiental pode tanto conceder a licença prévia e logo em seguida, ou no mesmo ato, mesmo despacho, conceder a licença de instalação. Isso não é nenhum problema. O fato é que a licença de operação deverá ser concedida depois de serem concedidas as duas anteriores, desculpa. Né? Então, primeiro licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Depois de ser feito o licenciamento, então, o cara está livre, tem a sua atividade em produção. Mas, se esta atividade do sujeito, do empreendedor, exercer ou ter a possibilidade de poluir de forma significativa o meio ambiente, então o termo é isso, poluição significativa do meio ambiente. Quando essa poluição for significativa, nós temos a deve ser realizado o estudo prévio de impacto ambiental, o EIA. O EIA, ou EIA-RIMA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, deve ser realizados sempre que nós estivermos diante do impacto ambiental significativo. Então, não é em todo o licenciamento que será realizado este estudo. É só mesmo naquelas hipóteses que o impacto for maior, que o impacto for sério. Por quê? Porque esse estudo é muito completo, é complexo, é multidisciplinar, como se costuma dizer, porque nós temos a participação de vários profissionais, engenheiros florestais, geólogos, biólogos, todos analisando a viabilidade ambiental do determinado empreendimento. O que acontece? Nós temos aí, então, uma linguagem muito técnica, né? Porque passaram vários especialistas e não vão chamar o magma, sei lá, as rochas sedimentares com termos simplórios, vão usar esses termos técnicos mesmo. Ainda aí, a população em geral, até mesmo o juiz ou o estagiário do órgão ambiental não vai ter compreensão das conclusões que os especialistas chegaram. Quem vai ter que ler isso precisa de uma linguagem mais simples. E quem vai traduzir as conclusões obtidas pelos especialistas vai ser o relatório do impacto ambiental. Por isso é que normalmente se diz EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Os dois são irmãos gêmeos andando juntos. Um não existe sem o outro. É preciso que o relatório traduza em linguagem mais simplista as conclusões do estudo de impacto ambiental. E essa sim é que vai ser apresentada, esse estudo, esse relatório vai ser apresentado para a população para poder entender as conclusões. Lembrando também, pessoal, que quem vai custear esses estudos não vai ser o órgão ambiental, vai ser o empreendedor. Normalmente, na prática, o empreendedor chama os seus especialistas, contrata os especialistas, paga os especialistas e eles vão fazer os estudos pertinentes. Claro que isso parece meio que ele pode contratar os especialistas que vão chegar a uma conclusão abonatória do seu empreendimento. Mas vamos confiar que o órgão ambiental também está profissionalizado para entender que as conclusões estão meio equivocadas ou não. Então, é isso que mais ou menos acontece no procedimento licenciatório. Em regra, estes são os procedimentos. Então, vamos lá para resolver esta questão. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nesta hipótese. Então, sem muita correria, essa é a nossa alternativa. Se a atividade potencialmente causadora de significativa degradação, é exigível o estudo de impacto ambiental, o EIA. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo. Não, primeiro que toda obra que cause
danos ou potencialmente causador de danos ao meio ambiente, ele tem de passar pelo procedimento licenciatório. Então, não é facultativo, é sim obrigatório. O relatório de impacto ambiental, o RIMA, gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental, ok, deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo. Pelo contrário, o relatório de impacto ambiental deve ser gerado em linguagem com menos rigor técnico, uma linguagem mais simplista. Teve uma inversão aí do conteúdo. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização de estudo prévio de impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação. Então, é a alternativa D se contrapõe à alternativa A. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Então, se o dano for significativo, esse vai exigir a realização do estudo prévio de impacto ambiental. Então, a alternativa correta, a alternativa A de Angola. Tá? Pessoal, então vamos lá. Nós vimos aí, em linhas gerais, licenciamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. Eu vou trazer também agora, em linhas gerais, APPs, RL e unidades de conservação, que nós já vimos algumas questões. Nas próximas vamos também acabar por analisar esses aspectos. Bom, o que é a APP e a RL? A APP e a RL estão previstas, né, no Código Florestal. A APP, a RL, são espaços territoriais especialmente protegidos, em razão, ora, do bioma que tem nesse espaço, ora para proteger uma beleza cênica nesse espaço. Então, o poder público tem aí o dever de proteger esses espaços e os seus atributos ambientais ou atributos naturais. As APPs, elas exigem ex lege, elas exigem por imposição legal. O que quer dizer isto? Quando o Código Florestal foi promulgado e publicado, automaticamente aqueles espaços, as matas ciliares, por exemplo, passaram a ser protegidas a título de APP. Qual é a diferença básica entre a RL e a APP? Bom, primeiro, as APPs existem por imposição legal, sem nenhuma outra ação do proprietário, né? Elas existem. Vou dar o principal exemplo, que é uma mata ciliar, que são aquelas árvores ao entorno do rio, por exemplo. De um curso d'água nós temos umas árvores, um espaço à margem do rio. Esse espaço nós chamamos de mata ciliar. A mata ciliar serve para proteger, então, o curso d'água. Enquanto nas APPs nós podemos tê-las em zonas urbanas como em zonas rurais, a RL são localizadas apenas em zonas rurais. Somente em zonas rurais nós podemos ter as APPs. Somente em zonas rurais, repito, nós podemos ter as RLs, as reservas legais. O que caracteriza uma reserva legal? A reserva legal é uma porcentagem que todo proprietário de um terreno tem de reservar a título de reserva legal. Né? Reservar a título de reserva legal. Então, como é que funciona isso? Vamos nos basear aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho um terreno de 100 hectares. De acordo com a lei, eu tenho a obrigação de reservar 20% do meu terreno com o título de reserva legal. Para qual a finalidade disso? A finalidade é que eu não possa explorar de forma desenfreada esses 30%, esses 20%, nossa, os 20% aqui no Rio Grande do Sul reservados, eu não posso explorar de forma desenfreada, tá? Então isso que caracteriza uma reserva legal. São porcentagens que o proprietário do imóvel rural tem a obrigação de resguardar. Então, se eu resguardo os 20%, os 80% têm liberdade para usar, né? Claro que de acordo sempre com os termos ambientais. Isso quer dizer que naqueles 20% tem um rigor maior, uma observância da lei maior, e nos 80% é aquela observância regular, que não exige muito do proprietário. E nós temos escalas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo,
é 20%, na verdade aqui no Rio Grande do Sul é 20%, na Amazônia Legal nós temos uma escala de 80%, 35% e 20%, nós vimos isso com maiores detalhes na nossa aula, né? Então isso é o que caracteriza uma reserva legal em zona rural e são porcentagens que o imóvel rural precisa resguardar. Na reserva legal, nós precisamos ter também uma cobertura de vegetação, ou seja, aquele espaço que eu reservar tem que estar coberto de árvores, não pode estar vazio, desmatado, seco, diferentemente do que acontece na APP. Na APP nós podemos ter cobertura de vegetação nativa ou não, né? Claro que o ideal é que tenha, se não tiver a gente precisa fazer a recomposição. Se tiver, perfeito. Se não tiver, apenas a gente precisa fazer a recomposição e nada impede que a APP seja instituída, apesar de não existir essa vegetação, ok? Então, em linhas gerais, essa é a diferença entre a APP e a reserva legal. Depois nós temos as unidades de conservação. As unidades de conservação são espaços, unidades criadas pelo poder público, que dentro desses espaços nós temos também, digamos assim, um regramento diferenciado de exploração. Nós temos dois grupos primordiais, dois grupos essenciais de unidades de conservação: proteção integral e unidades de uso sustentável. Diferença entre as duas: proteção integral, como seu próprio nome diz, a proteção é maior. O consumo na unidade de proteção integral é indireto. Eu costumo fazer uma relação entre integral e indireto. Então, eu vou utilizar os recursos de forma indireta. O que é a utilização de recursos de forma indireta? Não posso consumir na utilização destes recursos. Basicamente, o que quer dizer isso? Eu simplesmente vou podar algumas árvores, eu simplesmente vou usar este espaço para efeitos de trilha, né? Para efeitos de caminhada, para efeitos de educação ambiental, para efeitos de pesquisa científica, que não possam derrubar, que não possam desmatar os recursos ambientais que estiverem no entorno, no interior da unidade de proteção integral. Já a unidade de uso sustentável, o uso é direto, ou seja, podemos ter o consumo dos recursos ambientais no interior da unidade de conservação. Mas qual é a grande sacada? É que esse uso é sustentável. É o uso sustentável. Basicamente, essa é a diferença entre proteção integral e unidades de uso sustentável. Lembrando que nós temos 5 espécies dentro da categoria de uso sustentável e 7 espécies dentro da categoria... Troquei. Então, nós temos 5 espécies dentro da categoria de proteção integral e 7 espécies dentro da categoria de uso sustentável, ok? Então, vocês podem dar uma lida na nossa, tanto no Código Florestal como na nossa aula, vocês já devem ter aprendido a respeito dessas espécies que fazem parte em cada categoria, em cada grupo, proteção integral e uso sustentável, ok? Então, em linhas gerais, é isso daí. O que agora a gente vai ter que ver? Responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental, lembre que é aquela que nós temos a tríplice responsabilização. Nós temos tanto a responsabilidade penal, administrativa e civil atuando concomitantemente no mesmo fato. Nós não temos aqui aquele famoso bis in idem, se o cara foi responsabilizado na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa, isso não importa. Pelo mesmo fato, e isso até é lógico, pelo mesmo fato você pode cometer um crime, desrespeitar uma norma administrativa e causar danos a terceiros. Então, por esta razão, nós temos aí a necessidade de se observar a teoria do risco integral. Você vai ter que responder tudo o que você fez em âmbito ambiental, porque uma destruição ambiental atinge, tem impactos alarmantes, impactos
muito fortes, né? Basta ver, por exemplo, aqueles problemas em Mariana que atingiram muita gente e os impactos perduram até hoje. Para muitos familiares sentem até hoje. Então nós temos aí a tríplice responsabilização, a atuação concomitante das três esferas de responsabilidade. Vou trazer algumas teses que o STJ costuma lançar em matéria ambiental, as principais teses a respeito da responsabilidade ambiental em matéria ambiental que são lançadas pelo STJ, e vamos lá na tela. Então, tese 1, admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do dano. Isso aí, uma condenação simultânea e cumulativa. Então, você vai ser obrigado a reparar o dano, você vai ser obrigado a não fazer o que você já fez, você vai ser obrigado a fazer. Então, nós temos uma condenação simultânea de fazer, de não fazer e de indenizar. E isso não há bis in idem. Claro que dependendo da situação, você pode destruir uma árvore, você pode desmatar uma árvore, e nesse desmatamento você pode acabar destruindo uma casa, e nessa destruição de casa você ainda tem o interesse de levar aquele tronco de árvore que você destruiu. Então você vai ser obrigado a não levar aquele tronco, você vai ser obrigado a reconstruir a casa que você destruiu, e você vai ser obrigado ainda a indenizar pelos prejuízos causados, prejuízos morais eventualmente. Então não há aí bis in idem nesta hipótese. Na tese 2, nós temos que é vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, impor sanções administrativas sem expressa previsão legal. Por quê, pessoal? Porque as sanções administrativas, elas obedecem à mesma sistemática de culpabilidade própria do direito penal. Nós temos aqui uma responsabilidade subjetiva. Porque uma sanção, você vai aplicar uma punição, nós temos aí o poder sancionador do Estado. Então, esta pretensão sancionatória precisa estar prevista em lei. Assim como não existe crime sem cominação legal, sem previsão legal, não existe pena sem previsão legal, também não pode existir uma sanção administrativa sem previsão legal. É a mesma sistemática. Na tese 3, não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Muito bem, isso aqui é o famoso princípio do poluidor reparador, ou o princípio do poluidor pagador. Algumas pessoas passaram a entender esse princípio como a possibilidade de fazer o pagamento de determinada poluição e poluir livremente. Mas não é assim que funciona. Você só vai pagar depois de poluir. Então, não existe essa de eu vou pagar e eu vou poluindo. Ou então, já estou poluindo, então não tenho que parar com a minha atividade poluidora. Não existe esse direito adquirido à poluição. Seria um absurdo. A tese 4. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. O princípio da precaução, pessoal, é aquele princípio que pressupõe a inexistência de comprovação científica objetiva. Aquele princípio que pressupõe a inexistência de conhecimento científico a respeito dos danos a serem causados, que é diferente do princípio da prevenção, que pressupõe a existência de conhecimento científico sobre os danos. O princípio da precaução pressupõe dúvida, pressupõe a inexistência de conhecimento científico. Como não existe conhecimento científico, não existem teses científicas a respeito disso, produz-se a inversão do ônus da prova para que aquele que estiver poluindo vai ter de provar que, na verdade, a substância que ele lançou ao meio ambiente não foi potencialmente lesiva. Porque como não há conhecimento científico, ele é que vai ter que se responsabilizar disso. Portanto, vamos nas últimas teses. É defeso ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou contravenção
cabendo ao Poder Judiciário referida medida. Lembrando aqui que quem deve impor pena em razão de um crime ou contravenção é o Poder Judiciário. Né? O IBAMA não pode se alvorar deste poder. Né? Não existe essa possibilidade. O emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais depende necessariamente da autorização do poder público, e aqui é o poder público estadual. É claro, isso aí está previsto no Código Florestal, esta tese, e o STJ vai lá para cravar de uma vez por todas. Né? Os responsáveis pela degradação ambiental são coobrigados solidários, formando-se em regra nas ações civis públicas ou coletivas, litisconsórcio facultativo. Aqui nós temos a famosa tese da responsabilidade propter rem, da obrigação propter rem. O que quer dizer isso? Se eu desmatei uma determinada área que tinha vegetação nativa, e de repente eu passo esse terreno para a terceira pessoa também se verá obrigada a ter que recompor essa área que eu desmatei. Então é uma responsabilidade que diz respeito com a coisa, com a propriedade. No direito das coisas devem estudar essa obrigação propter rem. É uma obrigação própria da coisa. Então se eu desmato, e o terceiro, o proprietário que passar a ser o proprietário daquela área, vai ter a obrigação também de recompor. E aí, claro, tanto eu quanto ele teremos essa obrigação de recompor. E o litisconsórcio facultativo, porque a obrigação pode recair tanto sobre mim, tanto quanto sobre ele. E aí, claro, a gente vê depois por uma ação regressiva, mas em tese o litisconsórcio é facultativo. Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano causado. Então, quando o Estado se omite no cumprimento de fiscalizar de forma adequada e esta omissão for determinante, só aconteceu o desastre ambiental porque o Estado foi omisso. Se isso ocorrer, então o Estado tem a responsabilidade de reparar também, o Estado tem a obrigação de indenizar os terceiros que sofreram pelo desastre ambiental. Pessoal, então, trouxe aí as principais teses a respeito de responsabilidade ambiental que foram fixadas pelo STJ. Claro que isso não são súmulas, mas são normalmente cai na nossa prova aí quando nós tratamos da responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa em âmbito ambiental. Tanto no exame da ordem como em outros concursos, essas teses são bastante cobradas, né, pessoal? Então, feito. Essa foi a nossa revisão muito corrida, mas esse é o nome, em tese, esse é o conceito da nossa revisão. A gente vai e toca-lhe ficha. Eu particularmente prefiro dar mais coisas, ainda que muito rapidamente, do que dar menos coisas, do que passar menos coisas nestas aulas de revisão. Pessoal, então foi um prazer e espero que vocês tenham sucesso na primeira fase e que então na segunda fase vocês possam ter também sucesso e assim vocês possam conseguir a benquista carteira da OAB. Tá, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.